Vamos falar de Choque Rei? Choque Rei. Que jogo, né, cara? Cara, você sabe que eu cheguei na Arena Barueri, eu cheguei dos Estados Unidos de Orlando no domingo de manhã. Vim pra cá, dei uma descansadinha, fui pra Arena Barueri e transmiti o jogo. E eu cheguei lá, na hora que eu vi as escalações, achei muito estranho, né? Porque eu não vi o Vitor Roque, porque eu não vi o Lucas, porque eu não vi o Oscar, que estava à disposição, mas não estava. Principalmente o Lucas Ferreira eu não vi no São Paulo. Né? Mesmo, o time do Palmeiras é um time bem diferente, né? Tava com o Alan ali na frente, com o Flaco Lopes e com o Estevam, né? O Veiga no banco, o Maurício no banco, o Roque no banco. Você pega o banco do Palmeiras, você vai assustando, né? Às vezes o banco do Palmeiras você vê, Marcos Rocha. Você pega o banco do Palmeiras, Murilo, né? Enfim. Você pega o banco do Palmeiras, você fala, cara, é inacreditável isso, né? Você fala, pô, se o banco do Palmeiras pegar o time que ele escalou, capaz de ganhar o jogo. Então essa é uma situação, né? Bem isso. Então a gente está vivendo esse momento incrível. O triangular dá o time do Palmeiras em primeiro, o time B do Palmeiras em segundo e depois o outro. O outro time rival. É mais ou menos isso. Mas o jogo foi um jogo de o São Paulo se defendendo o tempo todo, jogando com 3 zagueiros, foi uma opção do técnico do São Paulo, do Zubeldia. Uma postura bem covarde. Uma postura estranha, eu achei. Espelhar, né? Em cima do Palmeiras, é isso? Mas com 3 zagueiros? Não, espelhar que eu digo assim, o Abel joga meio que parecido, né? Porque ele coloca o Giai ali como um terceiro zagueiro, né? E o Alan é como fosse um ala, né? Ele vem ali para recompor ali e libera um pouquinho mais o Piquerez. Certo. Entendeu? Então você vê que fica meio mais ou menos com 3, o Gomes sempre na sobra, né? E o Fux ali pelo lado esquerdo e o Giai pelo lado direito. E aí o São Paulo é quase a mesma coisa. Tem o Ferrarese, né? Que vem, né? Você tem o Alan Franco, né? E o Juan, que o menino tá jogando muito bem na equipe do São Paulo. Então isso aí já meio que equipara. Aí ele coloca o que, na minha opinião, que eu vi que o Zubeldia não fez uma coisa correta, de não ter colocado o Lucas Ferreira. Porque aí se ele coloca o Lucas Ferreira, ia dificultar mais para o Palmeiras. Porque teria de um lado Ferreirinha e Lucas Ferreira do outro lado. Aí, só que do lado direito não tinha aquela cara para ter profundidade, ô Quesada. Ele não achava. Não achava, então o Piquerez ficou tranquilo. O Piquerez atacou só. Por isso que eu estou te falando. Então, para o Palmeiras foi excelente não ter colocado, né, o Lucas Ferreira. E aí... Eu não entendi sem o Lucas Ferreira. Na minha opinião, foi um jogo truncado. Não foi um jogo bonito de se ver. Foi um jogo brigado. Naquela questão de imposição física. Muito erros de passes, sabe? Não sei se foi o gramado também. Estava muito rápido. Né, os jogadores tiveram um pouco de dificuldade. Mas a gente vê que a questão, para mim, do Palmeiras, é a questão mental, Ulisses. A mentalidade dos jogadores de não desistir, de acreditar. E o Vitor Roque foi premiado ali aos 50 minutos ali do segundo tempo com um gol que ele conseguiu ali pegar a bola ali. Porque na hora do gol, a gente tem o gol eu narrado no meu Instagram, nem se for pôr do meu Instagram eu narrando, não tem problema, eu gostaria que você colocasse isso, porque eu fiz um negócio bem diferente depois, agora não. Só um pouquinho a gente vai pôr esse gol narrado por mim aí, porque é o seguinte, eu fiquei indignado quando marcaram o impedimento. Eu estava na cabine de transmissão lá na Arena Barueri, inclusive as cabines novas lá da Arena Barueri, legal, precisa só acertar a altura de banco, essas coisas, né? E se o pessoal do Palmeiras quiser, eu vou lá ajudar eles, que a gente tem uma certa experiência aí. Me coloco à disposição, porque eu sei da intenção do Palmeiras, da Leila, sempre receber muito bem a gente ali. E ficou muito bonito, novo, bem cuidado, tal, muito legal. E ali existe já uma construção, que foi feita uma construção errada das cabines, né? Que você não consegue ter visão, dependendo da profundidade que você está na cabine, você não consegue ter visão do campo de jogo. Ver todo o você campo, perde uns pedaços do campo, então você tem que ficar. Você pode ver que eu estava toda hora me posicionando, porque é onde você vai procurando a bola. O narrador vai dançando de acordo com onde a bola está. Então isso é mais um erro. É um erro de projeto antigo, e que o Palmeiras não tem nada a ver com isso, já pegou assim, mas dá para melhorar, dá para acertar isso aí. Que tem uma bancada muito larga na frente, então você não consegue chegar. A proximidade do corpo do narrador mais ali à frente da abertura da cabine vai proporcionar a ele uma visão ampla do campo de jogo. E eu fiz um negócio que eu gosto de fazer muito, porque eu fiquei indignado com a marcação do impedimento na hora da transmissão. Quem estava na Rádio Bandeirantes percebeu, que eu falei, olha, para mim gol legal, eu não estou vendo impedimento. Aí o Quesada entra do estúdio e fala, olha, lembra até o que você falou, olha,
Eu não sei não, hein? É. Eu não sei não. Gol Entendeu? legal. Gol legal. Aí o Pretzel também gol legal e gol legal. Eu não tinha o replay ali, mas eu fui... Porque você vai pegando macete. Aí o que eu fiz? Eu fiz isso aí, ó. Eu refiz a narração inteirinha do lance. Né? Se a gente tiver áudio aqui pra gente ouvir também, eu refiz a narração toda do lance. Vamos rever aí. Tá aí o Sil patrocinando a gente com a Stuttgart Porsche. E vem pro jogo o time do Palmeiras, bola foi solta, Vitor Roque dominou, girou, rolou na entrada da grande área, Felipe Anderson bateu, Rafael defendeu, voltou para Vitor Roque! Gol! Do Palmeiras, dele, o Tigrinho! Roque, o Tigrinho! Vitor Roque pro Verdão, a jogada que ele ganhou na linha de fundo com muita raça, com muita vontade, 1, 2, 3 vezes até vencer o marcador. Ele ergue a cabeça, rola na medida pro Felipe Anderson, que dentro da área bate. O Rafael espalma a bola, ela volta para Vitor Roque. Vitor Roque, ele toca no fundo da rede, o Rafael tentou tocar, ainda ela vai. Sabe onde ela morre? Por baixo do goleiro, ela dá na bochecha, ela dá na bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol. Vitor Roque, como nós dissemos, o gol foi legal, Vitor Roque, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Vitor Roque, que você proporciona à torcida do Palmeiras, líder de novo do futebol do Brasil. Palmeiras, Vitor Roque, 1, São Paulo 0. O detalhe do gol é todo seu. Então foi assim, esse lance aí, vou dizer pra você uma coisa. Que narração, irmão, parabéns. Não, porque é o seguinte, o Flamengo tava na liderança do campeonato, com 17 pontos. Saldo de gols. Saldo de gols. E o saldo de gols do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras. Mas aí o Palmeiras vai pegar umas molezas aí e vai golear. Ficaria com 17, todo mundo empatado, né? É. Ficaria Flamengo, Bragantino e que tem campanha legal do Bragantino. E 10ª rodada, ou seja, daqui 2 semanas, jogam Palmeiras e Flamengo no Allianz. Aí eu quero ver a Cuíca roncar. Não, mas os dois times estão muito preparados, um para enfrentar o outro. Narração linda, maravilhosa, e você vê quando o cara merece, né? O Ferrarese estava fazendo um bom jogo, mas é difícil marcar o Vitor Roque. E eu achei que o Ferrarese ali ia derrubar. Ele estava pedindo para derrubar o Vitor Roque. Aí o Vitor Roque encontra o Felipe Anderson. Sozinho, na frente da área ali. Não Alguém vai dizer que o goleiro poderia ter espalmado assim ali. Bom, o goleiro fez a primeira parte, que era salvar. Aí para onde a bola foi. Aí o Ferrarese abandona a marcação. Isso que eu falo, ele abandonou a marcação. Abandonou a marcação, é o faro do atacante, é aquela coisa, o atacante sempre vai conferir o rebote. Muitas vezes o zagueiro fica esperando o goleiro defender, de repente, ou encaixar, ou jogar para a linha de fundo, mas o atacante não, o atacante está sempre ali. Eu conheço um zagueiro que teria acompanhado. Mas só que isso aí que sabe o nome dele? É um tal Dedu, já ouviu falar, não? Eu já tirei várias bolas assim, de ter acreditado que o goleiro não vai pegar, assim, vai rebater, e na hora de o cara finalizar, você ia lá e tirava. Mas como você falou, eu vi a entrevista dele depois do jogo, e também do João, né, o auxiliar do Abel, falando que... Muito bom ouvir o João falar, né? Pô, eles em nenhum momento deixaram de acreditar no Vitor Roque, em nenhum momento eles ficaram desconfiados do Vitor Roque, pelo contrário, eles davam confiança para ele que uma hora as coisas iam acontecer. E aconteceu. E a mesma coisa o Vitor Roque falando, que em todo momento a confiança era total, o treinador, os jogadores do Palmeiras, né, dando confiança para eles. Então isso mostra que o elenco do Palmeiras, o time do Palmeiras, é um time que todo mundo se gosta, todo mundo tem um respeito. É claro que quem escolhe os 11 que vai jogar é o Abel, mas quem fica no banco está torcendo para quem está lá dentro. Então isso, Quesada, Ulisses, faz muita diferença. Cara, você vê que o Abel tira um, coloca outro, você não vê ninguém de biquinho, você não vê ninguém bravinho, pelo contrário, você vê que ali tem um comando. E isso faz com que os jogadores, quando entrar, faz a parte deles. Que aí, por exemplo, eu acho, na lateral direito, por mais que eu gosto muito do Marco Rocha, é um cara, meu irmão, meu amigo, o Mike também, mas quem vai jogar agora vai ser o Giai,
porque pegou uma sequência e vai jogar. Cresceu. Entendeu? Vai crescer. Então ele dá meritocracia, que o cara tá merecendo e o cara vai continuar jogando. Ou seja, não tem aquela condição antigamente que o cara machucava, né? E voltava. Que era bom, era o titular. E aí o que acontecia? Ele voltava. O Murilo. Tá no consegue banco. voltar. Machucou, já era. É bom não Por isso machucar. os caras então. não querem machucar, os caras querem jogar. Complicado. É bom isso é bom e por outro lado é ruim, porque às vezes o cara não tá machucado e força a barra para continuar jogando. Mas aí o cara não joga bem também, Aí quer também sabe? já era, Porque quando tá machucado não vai conseguir render, né? Mas o Abel conseguiu recuperar o comando do time. Não ficou legal o final daquela temporada passada, no Paulistão não foi a melhor atuação do Palmeiras, embora tenha disputado a final com o Corinthians. Não fez bons jogos contra o Corinthians, muito porque também o Corinthians mudou a chavinha, né? O Corinthians jogou tudo que podia, o Ramon tirou o máximo daquele time, não sei se o Dorival vai conseguir voltar a fazer, mas voltando ao Palmeiras, o Abel tem novamente o comando da equipe. E é legal porque o Veiga, que é um cara importantíssimo na história do Palmeiras, sacou que se ele não voltar a se empenhar, não ganha a posição. O Maurício era titular, se machucou, vai ter que comer grama. Sim. De preferência não a sintética que faz mal. A outra não sei se faz mal, mas a sintética faz mal. E outros jogadores que estão nesse processo que entendem que é preciso, né, se ligar porque a disputa é muito grande. A disputa é muito, muito, muito grande. E eu queria dizer o seguinte, não dá para fazer um time sem zagueiros. Sim. Mas não precisa fazer um time com 4, 5 zagueiros. Porque toda vez que você escala um zagueiro a mais, se tira um cara do meio campo ou tira um cara do ataque. Não dá para montar um time também com 5 atacantes, senão você vai ter gente a menos para marcar. Futebol é equilíbrio, Edu, você sabe melhor do que ninguém isso. E o São Paulo não tem equilíbrio. Ontem um time que entra em campo, a gente estava falando isso no café, time que entra em campo contra Palmeiras e Flamengo para empatar, vai perder o jogo. É. A chance que você tem é morder, pegada forte, 90 minutos ligado, que esse time do Palmeiras é incrível. O primeiro minuto do time do Palmeiras e o último minuto é a mesma coisa. A É intensidade. um time europeu, pragmático, não joga um futebol maravilhoso, não, lindo, não, mas é um time prático, pragmático, Objetivo. bem treinado, objetivo, ou seja, se você não mostrar alguma coisa de eficiência ofensiva, você não ganha. Sim. Se o São Paulo tivesse, de repente, entrado com o Lucas Ferreira, quem sabe, né? O que a gente sempre fala no futebol, né, Alice? A melhor defesa é o ataque. É lógico. Então, o São Paulo teria que agredir o Palmeiras. Arriscar mais, né? Arriscar mais, agredir e tirar também o Palmeiras da zona de conforto. Né? Porque o Palmeiras ficou com a posse de bola a maioria do tempo. Porque o Palmeiras quer fazer isso. Entendeu? Uma hora e você correndo atrás do seu adversário, você vai cansar mais. E você via que o time do São Paulo parecia que estava mais cansado do que o time do Palmeiras. E isso que o Palmeiras jogou um dia depois do que o São Paulo. Por mais que teve viagem, foi lá para o Peru, o São Paulo, mas o Palmeiras jogou na quinta-feira. Né? Na quarta, desculpa. O São Paulo jogou na terça e o Palmeiras jogou na quarta. Teve um dia a mais. Então teve um dia a mais de descanso. E isso, queira que se ou não, influencia. Mas quando você tem a posse de bola, você descansa com a bola. Ao contrário, quem não tem, que aí eu tenho que correr, aí eu tenho que marcar, me desdobrar na marcação, entendeu? Então... Aí chega segundo tempo, tá todo mundo com a língua para fora. A Você vê situação que do São Paulo, o São Paulo tem 9 pontos no campeonato, 1 vitória e 6 empates e 1 derrota. Tá 2 da zona de rebaixamento, 2 pontos. Não, mas o problema é o número de vitórias, que é o primeiro critério Você para sabe que eu estava falando isso com o Edu. Olha só que coisa maluca isso que você falou. Foi bom você ter falado, Ulisses. O São Paulo tem 1 vitória, certo? Tem time que está na zona do rebaixamento, como Juventude e Vasco, que tem mais vitórias que o São Paulo. Tem 2 vitórias. Ou seja, empatou tudo, certo? Qual é o primeiro critério? É vitória. Vitória. Se fosse isso para travar um embate de rebaixamento, o São Paulo com esse número bacana aí de empates, né? Por isso que foi ilusório esse negócio de invencibilidade. Não perdeu e tal, aquela coisa, mas também não ganhou. Não estava ganhando o Campeonato Brasileiro. Então isso aí foi uma ilusão que os caras meio que acreditaram nisso. 6 empates, 6 pontos. Se você pega esses 6 jogos, perde metade e ganha outra metade, você faz 9. Você faz 9. Então é melhor vencer, óbvio que é, né? Mas essa história de que, não, vamos ter uma invencibilidade fajuta. O time está 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Se tropeçar nas 2 próximas rodadas, é capaz de estar na zona do rebaixamento. Olha que loucura. Uma coisa louca, pô. É um negócio absurdo. Agora, o que salva o jogo do dia
O que salva o Zubeldia é a boa campanha na Libertadores. São Paulo classificado já na Libertadores. Sim. Já está classificado. Isso é bom, mas isso é bom para a sequência do brasileiro, porque aí ele pode mesclar, né, os jogadores. É claro que você ficando também na segunda posição é ruim na Libertadores, né, porque já cai no pote 2, né? Aí você já não é o líder do seu grupo. Então... Que legal. Põe esse gol do Palmeiras aí de novo. Eu quero mostrar um negócio para vocês que me chamou muita atenção, cara. Que a gente transmitiu. Põe de novo, ó. Você tá vendo atrás do gol? Olha o tamanho do LED. Olha lá. Anderson bateu, Rafael defendeu, voltou para Vitor Roque. Olha o que aparece lá, gol. Olha que legal. Olha que legal. Você viu que telão lindo, né? Muito. Isso é muito legal, não é? Porque ali é um concreto, que tinha um concreto. Sim, é um paredão. Olha o que o Palmeiras fez lá na Arena Barueri. Mudou o estádio. Belíssima ideia. Mandar um abraço pro Serginho aí que... Queria mandar um abraço pra Leila. Posso mandar um abraço pra Leila? Porque eu acho que a Leila é demais. A Leila é um avião, ela não tem um avião, ela é um avião. A Leila vai deixar de ser presidente do Palmeiras um dia. É a tendência, né, natural das coisas, da política do clube. E ela vai ser dona de algum clube. A Leila vai comprar um clube, pode escrever aí. Porque grana ela tem, ela não vai roubar... Estádio ela tem? Estádio ela tem, ela não precisa roubar o clube porque ela já tem o dinheiro dela. E ela vai pegar uns caras aí bons para montagem de time. Daqui a pouco ela monta uma equipe que está na terceira, vai para a segunda. Daqui a pouco está na primeira divisão do futebol brasileiro, dando aula para um monte de time tradicional que não consegue tirar o pé da lama. E olha que tem vários. Né? Vixe, mas tem. É o caminho. É o caminho. Tá errado, não. Tem que pensar. Quem não for profissional, tá frito, tá morto. E atenção os empresários que mandam e desmandam nos clubes de futebol. Vão morrer junto. Entendeu? No Palmeiras não tem conversa. Vão morrer junto. A diretoria do Palmeiras... não vou vender pra você. Talvez vende pra outro. A gente vai atrás de outro. Mata a galinha dos ovos de ouro, que um dia a galinha morreu, já era, bicho. Os ovos vão tudo pra cá do cacete. É verdade. É isso que os caras estão fazendo com os matando. Enfim... Porque quando você vai assinar um contrato, eu vejo assim, pelo menos, que esse contrato é só favorável a mim, quer dizer, eu não estou sendo tão bom profissional. Porque eu tenho que assinar um contrato que ele é bom para mim, indiscutível, mas que do outro lado também esteja satisfeito. E para o jogador, todo mundo sai feliz. Para todo mundo, né? E acho que o Palmeiras é mais ou menos assim. Você trabalhou lá, você sabe como é. Por isso, Ulisses, eu quero ressaltar bastante a questão da diretoria do Palmeiras. Você tendo um vice-presidente como o Paulo Boazzi, um cara que, além de entender de futebol, ele é um cara que sabe ser articulado na área política do clube, que a gente sabe, você, o Quesada, sabe como que é a política, né, dos clubes, e principalmente do Palmeiras. E esse cara ser aquele articulador, aquele cara que tem abertura em todos, né, tanto na oposição como na situação. Então isso é muito importante, né? Aí você pega o Anderson Barros. O Barros é demais, o Barros também. O Anderson Barros, pô, você vê, o cara não dá entrevista, o cara só aparece na hora certa, um cara que no dia a dia é muito importante e ele consegue fazer aquele trabalho sujo, sabe, Ulisses? Aquele trabalho que não aparece, mas é o trabalho do dia a dia, onde que os jogadores, qualquer problema que tiver, ele vai lá e resolve. Então não é de ficar dando entrevista, aquela coisa, não. Ele é prático, ele vai lá e resolve. Né? Haja visto, olha o elenco do Palmeiras que ele tem. A gente estava falando aqui. Porra, o Palmeiras tem 2 times que dá para jogar de igual para igual. Isso é o quê? A diretoria se planejou, né? Contratou jogadores que de repente, num primeiro momento, não performou. Mas agora está performando, como o Giai, como o Felipe Anderson, né? o Facundo Torres. Então são jogadores que trouxeram uma qualidade a mais para que esse elenco, né, e para que o Abel tivesse opções. E hoje tem. E hoje tem opções. Nossa Senhora. E vai ser importante, principalmente nesse momento, que é o grande objetivo do clube. É claro que o brasileiro, a Libertadores, mas o grande objetivo do clube é fazer um grande mundial, né, Ulisses? Que para todo palmeirense, para todo mundo quer ver esse Palmeiras jogando no Mundial. E tomara que possa fazer uma grande campanha. E vai pegar alguns clubes grandes em crise, né? O Real Madrid está numa situação de crise lá. É uma realidade, né?